Olá, bom dia, queridos. Aqui é o professor Fredson Virgulino do canal A História que Não Lhe Contaram. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre qual era a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XVIII. Comumente nós ouvimos falar, ou nós aprendemos nos nossos anos escolares, principalmente ali no Fundamental 2, a respeito da temática sobre a Revolução Industrial. E também, como eu já disse outros dias aqui no canal, geralmente nós ouvimos falar até de forma depreciativa sobre a expressão comunismo, né? Ou você é um fascista, você é um comunista. Mas veja bem, para nós falarmos de um assunto de forma coerente e não de forma depreciativa, nós temos que ter embasamento. Ainda continuo na leitura deste livro aqui, que eu indiquei alguns dias aí no canal, certo? É o livro Como Mudar o Mundo, tá? Marx e o Marxismo, desenvolvendo esse pensamento, né, de Marx e marxismo, e do historiador Erich Hobsbawm, né? Um historiador considerado um dos historiadores de maior proeminência, e por que não dizermos do século XX, embora já tenha falecido, mas ele tem um legado de contribuição intelectual, principalmente no campo da história. Estou a meditar sobre qual era a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, principalmente ali em indos do século XVIII, né? Vale ressaltar que este movimento ele acontece no país da Inglaterra, principalmente ali na cidade de Manchester, né? E esse movimento ele é muito forte. Esse movimento agora ele vai substituir aquilo que comumente ficou conhecido como manufatura, ou seja, trabalho feito de forma artesanal, aonde agora esse trabalho ele vai ser substituído pelas máquinas, melhor dizendo. Daí a expressão revolução industrial. Então, veja bem, Marx e Engels eles vão partir desse princípio da situação da classe trabalhadora, no século XVIII na Inglaterra. De que forma essa classe agora passa a ser explorada. Lembrando que nesse contexto o trabalho não havia o que nós vemos hoje, principalmente a questão de férias, não havia jornada de trabalho resumida, por que não dizermos como nós vemos hoje, ou seja, nesse período as crianças também eram empregadas. Se nós formos aqui relatar alguns fatores históricos, não fatores aleatórios, não fatores que eu ouvi falar ou alguém me falou, mas fatores com embasamento histórico, nós vamos ver que crianças elas trabalhavam de forma infinda, ou seja, era uma jornada de trabalho principalmente de forma, por que não dizermos, desumana, onde não só o pai de família, mas toda a sua família foi agora de certa forma absorvida nesse novo processo, por que não dizermos até para se acelerar o processo de produção e entrega. E então a jornada de trabalho era uma jornada infinda. Então é nesse princípio que nós temos que entendermos que Marx ele vai agora falar o que essa ideologia, o que esse pensamento que tanto ele como Engels defendia, conhecido como o comunismo, ou seja, nada mais do que uma distribuição, partindo do princípio, do contexto do século XVIII, nada mais do que uma distribuição de forma igualitária, principalmente na perspectiva do trabalho. Quero que você que venha ver esse breve vídeo venha entender o que eu estou
tentando repassar para você neste princípio, tá? Neste princípio de entendermos qual era a condição da classe trabalhadora no século XVIII na Inglaterra. Então eu vou trazer aqui uma citação para você do que, de certa forma, alguns intelectuais, autores de livro, escreveu referente a esse contexto. Entenda bem, veja bem, a civilização opera seus milagres, escreveu Alexis de Tocqueville sobre Manchester. E o homem civilizado é reconvertido quase num selvagem. Ou seja, Alex de Tocqueville, ele olha para o cenário da Inglaterra, ele olha para o cenário da Revolução Industrial, ele olha para o cenário de forma como um homem civilizado, praticamente agora ele era convertido em um ser selvagem, no contexto para dar naquilo que eu falei agora há pouco, para dar conta do recado, ou seja, para entregar o trabalho no prazo. Então por isso que ele usa essa expressão, o homem que é civilizado agora ele vai se tornar um ser selvagem, porque as horas de trabalho, como eu falei agora há pouco, eram horas e horas infindas, então ele tinha que dar conta do processo trabalho e produção. Outra citação de um renomado autor do período: a cada dia que vivo, escreveu o americano Henry Coleman, rendo graças aos céus por não ser um pai de família sobre a Inglaterra. Então, queridos, essas duas citações elas vão, na verdade, embasar mais aquilo que estou falando para vocês a respeito do contexto a qual a Revolução Industrial ela vai surgir e a qual o contexto que Marx e Engels vão, na verdade, cunhar, ou seja, defender uma prática, vamos dizer assim, porque não usarmos a nomenclatura de política igualitária na distribuição, partindo daquele contexto, obviamente, na distribuição de trabalho de forma proporcional ou numa distribuição de renda igualitária. Sabemos que, se nós formos pesquisar mais, se formos falar mais, nós sabemos que sempre existiu e irá existir essa desproporção, obviamente, capitalismo e, vamos dizer assim, socialismo. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você é que o comunismo, que comumente vai nascer na figura de Marx e Engels, ou como queira Engels e Marx, ele vai defender essa ideia, partindo de um princípio de opressão, partindo do princípio de trabalhos de horas e horas infindas, até de forma desproporcional. Então ele parte deste contexto da Inglaterra. Então essas citações elas vão reforçar ainda mais a ideia ou o pensamento que vai ficar conhecido como comunismo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve lá no canal, tá bom? Um abraço do professor Fred Virgulino.